Hoje, o Flamengo é franco favorito contra o Grêmio. E isso nos deixa, assim, uma sensação, o que nós fizemos. Nos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, eu acho que isso mostra bem a distância que se criou, essa que o César traz num contexto histórico, num recorte. Os últimos 15 jogos, uma vitória do Grêmio, 11 do Flamengo. Salve, salve nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos repercutir um corte do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, onde eles fazem uma comparação muito interessante. O jornalista César Cidade, ele faz um comparativo entre o Flamengo e o Grêmio, puxando desde a Libertadores de 2019, que por coincidência hoje faz 4 anos e 2 dias que aconteceu aquele jogo no Maracanã, onde nós ganhamos de 5-0. E ele mostra a diferença do Flamengo e do Grêmio para esses últimos 4 anos, onde ele aponta com certeza que hoje o Flamengo é franco favorito ao jogo contra o Grêmio, em qualquer lugar do Brasil. Então vocês fiquem com esse corte, com essa análise deles, que vocês vão ver que é muito interessante. Eu concordo totalmente com o que eles falam. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o like, já se inscreve no canal, curta, compartilha e fica até o final do vídeo, que esse vídeo é um vídeo muito interessante, tá beleza, pessoal? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu queria propor uma ideia sobre Grêmio e Flamengo, porque eu estava buscando conteúdo para as colunas, que a gente escreve todos os dias, 2 colunas, e eu queria fazer um comparativo entre Grêmio e Flamengo. Então eu peguei alguns jogos assim, até que eu me toquei que o jogo Grêmio 0, Flamengo 5 tinha sido no dia 23 de outubro, ou seja, é mesmo? 4 anos, hoje é 25, né? 4 anos e 2 dias em relação ao jogo de hoje. E aí aquilo ali mexeu um pouco comigo. Eu disse, pô, aquele foi um marco, porque naquele momento ali o Grêmio foi ao Maracanã. A gente pode dizer hoje, depois do fato, que o Grêmio foi ambicioso, mas o Grêmio foi ao Maracanã com o tamanho para bater o Flamengo dentro do Maracanã. O Grêmio vinha de títulos recentes, o Grêmio tinha perdido aquele jogo contra o River, o Grêmio finalista da Libertadores. O Grêmio tinha batido o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras em São Paulo. Mas já num jogo estranho, mas não interessa, com o Cebolinha acabando com o jogo. E o Grêmio então vai pro Maracanã, e a ambição do torcedor, nossa, de um modo geral, da crônica, era: o Grêmio pode vencer o Flamengo no Maracanã. Tinha alguns desfalques, né? O Paulo Miranda era lateral direito, Isso, mas não, era esse tinha o ambiente, problemas, mas o ambiente era: este Grêmio do Renato pode. Perfeito. Aí o Grêmio toma 5-0. De lá pra cá, o Flamengo ganhou 2 Libertadores. O Flamengo estabilizou uma linha financeira acima de 30 milhões de 2 brasileiros. 2 brasileiros, uma Copa do Brasil. O Flamengo, 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. O Flamengo estabilizou essa linha financeira, passou a faturar mais de 1 bi. Não faturava naquele momento. Não. E naquele momento existia dúvida, tanto é que o trabalho do Jesus era um trabalho relativamente curto naquele momento. O Flamengo virou a maior receita das Américas. Das Américas. O Flamengo construiu de futebol. Com Claro. O Flamengo construiu crises também, derrotas também, trocou de técnico centenas de vezes, tentou de tudo que foi jeito, mas seguiu numa linha muito forte, muito pesada e no topo. Eu não estou dizendo que vai ganhar sempre, porque não se ganha sempre. Mas o Flamengo foi um disputante sempre. Pois o Grêmio, correndo atrás do rabo, Léo, buscando as mesmas soluções, o Grêmio não voltou ao seu espaço. O Grêmio não voltou a ter esse sentimento. O Grêmio visitou a 2ª divisão. E o Grêmio hoje está enfrentando um jogo contra o Flamengo. Pior momento da temporada. Não, e no seu pior momento em relação ao próprio Flamengo. Hoje, o Flamengo é franco favorito contra o Grêmio. E isso nos deixa, assim, uma sensação, o que nós fizemos. Por isso a reflexão, o que o Grêmio fez em relação a ele mesmo. Nesses 4 anos. Nesses 4 anos e 2 dias. Naquele momento, o Grêmio era o time que poderia ainda se ombrear a Palmeiras e Flamengo, né? Pela questão financeira, o Grêmio não tinha uma robustez, enfim. A partir daquele jogo é que o Grêmio começa a cair numa outra realidade. Nos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, eu acho que isso mostra bem a distância que se criou, essa que o César traz num contexto histórico, num recorte.
Os últimos 15 jogos, uma vitória do Grêmio, 11 do Flamengo. Tem um dado que ele é mais alarmante, que mostra essa superioridade. O Flamengo fez 30 gols. O Grêmio fez 8. Fez 6 só esse ano, tá? 6-0 esse ano, né? Esse ano. E a única vitória é aquela com o gol do Borja, com o Grêmio do Filipão lá no Maracanã. Mas tem um outro dado, Léo, que tá na matéria do Marcos Souza hoje, na 0 Hora em GZH, bem legal. Assim, pra gente pegar exatamente esse recorde que tu fizeste, não desse do 5-0, mas se tu pegar do Grêmio eliminado para o Palmeiras na Copa do Brasil até agora, são 14 jogos e o aproveitamento do Grêmio é de 35%. Quer dizer, a partir daquele... São 14 partidas ali, o Grêmio perdeu 7, desde a eliminação na Copa do Brasil. Então, assim, o recorte do Grêmio que não tá legal, que tá em decréscimo, em declínio técnico, não é de 4 jogos de 12 pontos disputados e um empate apenas, 1 ponto. É maior. São 3 meses em que o Grêmio tá se E o mais se sério pra mim, desconstruindo. sabe qual é a nossa discussão? E pra mim esse é o grande problema. A discussão é que não é uma crítica óbvio à enquete, mas é que nós continuamos discutindo a escalação. Mas o Grêmio tentou ontem. Com o Thiago Nunes havia uma a gente tentativa, discute tu a lembra? escalação. O problema está longe da escalação. Mas, ô César, não são excludentes. À medida em que você está no dia do jogo, acaba sendo pauta com que time o Grêmio joga. A sua discussão, que é maior e precisa ser feita, ela não exclui a pontual. O atacado não exclui o varejo e vice-versa. O que o Grêmio está no varejo hoje é este jogo. O adversário é claramente melhor. O favoritismo reconhecido por você, eu acredito que, sei lá que percentual, 90% da torcida do Grêmio atribua também. Isso explica, inclusive, o Grêmio ter tirado gente do seu estádio para o jogo de hoje à noite. Você trouxe aqui 22 mil pessoas, 22 mil, agora passou para 25, talvez chegue a 30, dependendo, na hora do jogo eu vou. Mas, ora, isso é jogo de 45 mil pessoas para abrir a conta. O Grêmio que tirou a sua torcida, e isso é pontual, tirou a sua torcida porque está jogando tão pouco que os caras estão pensando, 9h30 da noite, eu vou enfrentar voluntários para ir e para voltar. E daqui a pouco o Everton faz um, o Pedro faz outro, o Everton Grêmio, Cebolinha faz gol em mim, o que é o que eu digo? O Grêmio ou esse é o medo. Ou a imprensa? Maurício. Mas tu já viu... A pergunta é retórica. Mas tu já viu, Léo, olha só, a comparação que eu tentei buscar. O Landim estava lá. O Marcos Braz estava lá. Sim. Alguns jogadores ali que vão estar, alguns no banco. Do time. O dinheiro tava lá, né, César? Pois é, mas o dinheiro tinha sido construído ali naquele momento. Ainda antes com o Eduardo Bandeira de Melo cimentando isso. Mas o Flamengo, que faz 5 no Grêmio, ele já tava, ele não tinha o grande título. Ele tem no final daquele ano, ele ganha no mesmo final de semana a Libertadores e o Brasileiro, né? Uma Sim, coisa que só que eu queria, só que Léo, só sobre... A estrutura já tava ali, César, o Gerson já tinha chegado, o Felipe Luiz já tinha chegado, eles tinham buscado o Rafinha na Alemanha. Eles tinham mudado o departamento médico. Já estava ali. Não, eu sei, só que a estrutura é exatamente sobre isso. É não basear nas pessoas. Um dos mais criticados dos últimos anos foi o Braz. Né? Foi um dos mais criticados, inclusive pela torcida do Flamengo. Lá no Grêmio tinha muita gente também. Sabe quem é que tava naquele jogo? O Jeromel tava. O Kahneman tava. No 5-0? O presidente... Michael tava. Não, mas que vão estar hoje. O Jeromel, o Kahneman, o Renato... Não, foi o único 5-0 que o Grêmio com Kahneman e Jeromel juntos tomou na vida. Nunca ouvi isso antes, nem depois. O presidente Guerra era o vice-presidente de futebol, ou diretor de futebol do Duda Cref, naquele episódio. Pra trás, Entendeu? Então, tem um monte de gente que tava lá. Por quê? E a pergunta eu tenho outra óbvia. Pergunta pra ti depois. Por que o Grêmio não conseguiu pelo menos aquele status? Por que o Grêmio perdeu tanto espaço? Em comparação a si próprio. Claro, nem é de Flamengo. Nem é de Flamengo. Porque quando alguém salta para 1 bilhão... Porque aí o Flamengo, o que tu vai dizer, mano? O Flamengo fatura uma fortuna. Não, é verdade. Beleza. É verdade. Então, o Flamengo... termina o argumento, mas não é isso. Não, porque o Flamengo... comparação é o Grêmio com o Grêmio. Porque o Flamengo, ele erra numa contratação e ele contrata outro com o mesmo dinheiro e assim vai indo,